Você pode perceber que o mercado financeiro sempre segue um padrão. Sempre tem um tipo de ativo que está em alta, aí todo mundo começa a falar sobre ele, começa a querer comprar esse ativo, fica histérico e com medo de perder a chance de entrar naquele tipo de ativo. E uma coisa muito parecida acontece quando o ativo está em baixa. Todo mundo anuncia que esse ativo acabou, que é o fim, que não vale mais a pena, ou que já tem opções melhores, etc, etc. E o ativo da vez que a galera tá tentando falar que acabou são os fundos imobiliários. Será que é hora de vender tudo? Será que é momento de comprar? Será que é o fim dos fundos imobiliários? Vem comigo que eu vou te falar minha opinião no vídeo de hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou Paulo Filho. Aqui a gente fala sobre finanças e desenvolvimento pessoal para que você possa ter uma relação mais tranquila com o seu dinheiro e com você mesmo. Para você entender o que está acontecendo com os fundos imobiliários, tem que entender que qualquer sistema econômico, qualquer economia, é regido por duas regras básicas. A primeira é oferta e procura, a segunda, um pouquinho menos famosa, é o risco-recompensa. E você precisa entender essas duas regras para entender por que os fundos imobiliários estão caindo. Então imagina que você quer plantar maçã para vender numa feira. Você planta lá as árvores, colhe suas maçãs e finalmente chega o dia de vender. Aí você chega cedo lá na feira com 200 kg de maçã e começa a vender a maçã a R$10 o quilo. Vamos supor que chegou na metade da feira e você já vendeu 180 kg de maçã. Só tem mais 20. Isso quer dizer que as pessoas que estão passando por ali estão com muita vontade de comer maçã. Ou seja, a procura por maçã está alta. E aí o que vai acontecer é que provavelmente se você subir o preço dessa maçã, digamos para R$15 o quilo, você vai conseguir vender o resto da maçã, porque você está num momento de alta demanda por maçãs no mercado. Mas imagina que fosse o caso contrário. Imagina que você chega na metade da feira e você vendeu só 10 kg de maçã. Você ainda tem que vender 190. Nesse caso, é o mesmo que dizer que você está num dia onde as pessoas não estão interessadas em maçã. Aí o que vai ter que acontecer? Você vai ter que abaixar o preço para não voltar com maçã para casa. E isso acontece para tudo na vida, galera. Maçã, imóvel, carro, fundos imobiliários, ações, Bitcoin. Isso porque o preço das coisas está ligado ao quanto as outras pessoas querem pagar por esse item. E, naturalmente, quanto maior a demanda por aquele item, mais você pode cobrar por ele. Essa é a lei da oferta e da procura. Agora vamos pensar no risco-recompensa, voltando um pouco, por exemplo, da feira. Você é vendedor de maçã, está vendendo suas maçãs lá, vamos dizer que você lucra R$6 por quilo. Aí chega um amigo seu e te fala de uma fruta exótica, a xerimoia. Aí ele diz que você pode vender xerimoia, que você vai ter muito mais dinheiro, porque para cada quilo de xerimoia que você vende, você não está lucrando R$6, você lucra 12. Uma suposição, tá, galera? Aí você vai lá, planta a xerimoia, colhe a xerimoia e vai na feira com seus 200 kg de xerimoia para vender. E aí você descobre que até metade da feira você não vendeu nada. Por quê? Não está tendo procura por aquele produto. A galera não conhece xerimoia. Então não vai querer pagar caro de uma fruta que, na verdade, eles não conhecem, não sabem se vão gostar. E aí o que você tem que fazer? Você tem que reduzir o preço da xerimoia por causa da oferta e procura que a gente falou lá atrás. Então, quando a gente compara a maçã e a xerimoia, o que acontece? A maçã, ela te dá um lucro menor, R$6 o quilo, que a gente tinha falado. Só que é mais garantido. Enquanto a xerimoia, que te dá um lucro maior, a venda dela é menos garantida. Então, você tem menos chance de realizar esse lucro. Em geral, quanto maior é o risco de um ativo, seja ele maçã ou fundo imobiliário, também menor é o retorno potencial dele. Quanto mais seguro é um investimento, menor é o retorno financeiro dele. E quanto maior o retorno financeiro, menor a segurança. Essa é a tal da lei do risco-recompensa. Ah, Paulo, mas se eu tiver um investimento super seguro que rende 40% ao ano? Desculpa te informar, mas isso aí não existe não, tá? Eu não sei o que você anda consumindo aqui na internet, o que andam te falando, mas um investimento seguro que rende 40% ao ano não existe. Ah, Paulo, mas e se eu tiver um investimento arriscado e que rende pouco? Aí simplesmente não compensa você entrar nesse ativo, né? Nesse caso, o que você tem é um desequilíbrio nessa relação risco-recompensa, que é mais ou menos o que está acontecendo com os fundos imobiliários, já vou chegar lá. E geralmente você não vai fazer um investimento assim, com alto risco e que rende pouco. E aí, isso que eu estou te falando tem tudo a ver com os fundos imobiliários e com a baixa deles que a gente está vendo agora no mercado. Se você pegar historicamente, o Brasil ele teve uma Selic ali próxima dos 10%, às vezes um pouquinho acima, às vezes um pouquinho abaixo. Quando a taxa Selic está muito alta, isso quer dizer que a renda fixa está compensando bastante. Investimentos de renda fixa passam
a render mais. Pensa no Tesouro Selic, que hoje é um dos produtos mais seguros do Brasil. Como ele retorna a taxa Selic mais um pouquinho ali, a gente tem uma rentabilidade histórica média de 10% ao ano. Se você já descontar o imposto de renda ali, que o Tesouro Selic tem imposto de renda, a gente chega numa taxa de mais ou menos 8,5%, 9% ao ano de rentabilidade líquida, beleza? Já descontando o imposto. Se você acompanhar os principais fundos imobiliários de tijolo, eles têm um dividend yield que está nessa mesma faixa, entre 8,5% e 9%. Lembrando, galera, que o dividend yield é qual que é a porcentagem de dividendos que aquele título retorna em relação ao seu valor dentro de um ano. Vou explicar melhor. Pensa que você tem um fundo que a cota custa R$100. Esse fundo te pagou dividendos todos os meses, R$1 por mês, para a conta ficar fácil. No final do ano, ele te pagou R$12, certo? E nesse caso, a gente fala que o dividend yield dele é 12%, porque 12 dividido por 100, que é o valor da cota, dá 0,12, ou 12%, que é a mesma coisa, beleza? Isso aqui só relembrando para vocês, mas vamos voltar para a nossa média ali, que é de 8,5%, 9%. Nesse caso, o que está acontecendo? A renda fixa e os fundos imobiliários estão pagando praticamente a mesma coisa. Só que a renda fixa é mais segura. É um desequilíbrio no risco-recompensa. Em outras palavras, o Tesouro Selic ele está sendo a maçã. E os fundos imobiliários estão sendo a xerimoia. Só que você está numa época que ninguém quer comprar xerimoia. Então, em um período de alta de taxa de juros, os fundos imobiliários, principalmente os de tijolo, eles vão cair um pouquinho. Porque eles estão com um risco maior para um retorno parecido. Só toma um pouco de cuidado aqui, porque o mesmo não se aplica para os fundos de papel necessariamente, tá? Os fundos de papel, eles têm lá dentro uma série de títulos de renda fixa, e aí sim eles podem se beneficiar em época de juros altos, tá? Ah, Paulo, então é hora de vender? Primeiramente, só você pode decidir o que você faz com o seu dinheiro. Se vender ou não está dentro da sua estratégia. Aqui eu não posso recomendar investimento e nem posso recomendar que você compre e vende nada. Eu não estou vendendo nesse momento. Ah, Paulo, então é hora de comprar? De novo, não sou eu que vou te dizer isso, mas eu também não estou comprando muito. Eu tenho feito sim alguns aportes em fundos imobiliários, principalmente em logística, mas eu confesso que eu tô com um pouco de medo de pegar essa faca caindo, porque eu não tô com uma visão muito positiva para os próximos anos aqui no Brasil. Eu acho que ainda vai demorar algum tempo para a gente ver as taxas de juros caindo. Eu falo um pouco mais sobre isso nesse vídeo aqui. Então, dentro desse cenário, eu acho que os fundos imobiliários ainda podem ficar mais um tempinho em baixa. Lembrando de duas coisas. Número 1, eu não sou o dono da verdade. E número 2, eu não tenho bola de cristal. E ninguém tem bola de cristal no mercado financeiro. O que a gente pode fazer são algumas previsões, mas sempre baseado no que a gente acha. Mas, Paulo, você ainda não respondeu. É o fim dos fundos imobiliários? E não, galera. Pelo menos eu acredito que eles são ativos que não vão simplesmente acabar da noite para o dia. Claro, é fato que eles estão num momento de queda, mas se a Selic voltar a baixar, eles têm sim uma tendência de subida quase que automática. Já passou da hora de vocês pararem de ficar assustados com aquilo que sai na mídia. Quanto mais sensacionalista a notícia que a mídia coloca, mais atenção ela vai chamar. E galera, o investidor, principalmente aquele que vai para renda variável, ele não pode ser um emocionado. A gente não pode ficar mudando a nossa tese de investimento toda vez que sai alguma notícia mais bombástica. Quantas vezes já não anunciaram no passado que era o fim dos fundos imobiliários, o fim do Bitcoin? Já tentaram matar até o dólar na mídia, pessoal. Se você fica nervoso ou ansioso com esse tipo de notícia, talvez você precise pensar se a renda variável é mesmo um lugar para você. E aí eu não estou falando isso com demérito, com arrogância, pessoal. O meu ponto aqui é que você precisa estar psicologicamente bem, porque senão você não vai tomar boas decisões financeiras. Quando você está na renda variável, você tem que entender que você pode perder uma boa parte do seu patrimônio em pouco tempo. É um risco que você está correndo dentro da renda variável. Se você não está bem com isso, se não faz parte do seu perfil de investidor, não tem problema nenhum você ficar só na renda fixa. Muita gente ficou milionário só com renda fixa. Mas, de novo, aqui não sou eu que vou falar o que você tem que fazer com o seu dinheiro. O máximo que eu posso te trazer é algum conhecimento e talvez alguma tranquilidade sobre esses pontos aqui que a galera sempre exagera, né, para ganhar mais view aqui na internet. Se você acha que eu te ajudei com alguma coisa hoje, considere se inscrever aqui no canal. Eu busco sempre trazer conteúdo assim para vocês, como esse conteúdo que está aparecendo aqui na sua tela sobre renda extra, beleza? Obrigado pela sua atenção e fique bem.